De volta com o Direto do Plenário, já com imagens do retorno dos ministros, a expectativa agora para se teremos a continuidade de qual dos processos, ADI 5070 ou o voto que falta ainda da ministra Carmen Lúcia no julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade. Vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Minhas saudações a todos, declaro reaberta a nossa sessão e dando continuidade ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5.070, sob a relatoria do eminente ministro Dias Toffoli. O Supremo Passamos Tribunal agora Federal. às sustentações orais, a começar pelo doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, nosso Procurador-Geral da República, que falará pelo requerente. Boa tarde, excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal. Cumprimento Vossa Excelência, a todas e a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor ministro relator Dias Toffoli. Na imagem aberta, vista dos ministros em plenário. Ministros algumas mesas vazias. Que acompanham do lado direito da excelentíssima ministra presidente. A conferência, quem fala sessão, é o cumprimento os senhores advogados e advogadas Procurador-Geral da nessa República. casa. A doutora Carmen Lília, a pessoa dos servidores. Na pauta ADI 5070, requerente senhora presidente, PGR. Após o relatório do eminente ministro Dias Toffoli, creio que os pontos sob análise dessa Suprema Corte já foram apresentados. E o Ministério Público, nessa sentada, vem dizer que a lei impugnada no artigo 1º cria o Departamento Estadual de Execuções Criminais, abro aspas, ao qual serão vinculadas as unidades prisionais do Estado e o Departamento Estadual de Inquéritos Policiais, perante o qual tramitarão os inquéritos policiais, fecho aspas. Prevê também que os departamentos funcionarão por meio de unidades regionais, instaladas nas sedes administrativas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com maior volume processual. Ou seja, os atos normativos impugnados criaram uma dezena de centros estaduais, aos quais conferiram atribuições que, no sistema de justiça criminal brasileiro, são distribuídas entre todos os órgãos judiciais de cada território das respectivas unidades federativas. Em outras palavras, enquanto nos outros estados esses serviços são prestados de forma capilarizada, no Estado de São Paulo, o ato legislativo impugnado concentra esses dois aspectos da jurisdição: a execução penal e a supervisão da investigação criminal, nas 10 sedes administrativas com maior volume de processo. Isso significa que departamentos providos de vários magistrados passarão a desempenhar tarefas tradicionais de varas criminais, às quais, ordinariamente, ministros julgam criação do Departamento Estadual de Execução Criminal e do Departamento Estadual de Inquérito Policiais do Judiciário de São Paulo. O Departamento Estadual de Inquéritos Policiais, criado pela Lei Complementar número 1208 de 2013, ora impugnada, não se confunde com o Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária, o conhecido DIPO, que existe desde 1985 e tem atuação limitada à capital do Estado. Com a criação do DIPO, em 1985, incorporou-se o preexistente setor de inquéritos policiais e habeas corpus, cuja atribuição dizia com acompanhamento de todos os atos concernentes a inquéritos policiais incidentes, seja das ações de habeas corpus, prisões cautelares, restituição de coisas apreendidas e arquivamentos de inquéritos. Desde 2005, após a edição do provimento conjunto número 3 de 2015 do Tribunal de Justiça de São Paulo e a Corregedoria Geral de Justiça, o DIPO também realiza audiências de custódia e examina a decretação de medidas cautelares alternativas à segregação cautelar. O ato legislativo impugnado nesta ação não interfere no funcionamento do DIPO, como, inclusive, já se manifestou o Conselho Nacional de Justiça, no PCA 851-39
20182.00.0000. A forma de designação de magistrados tratada na Lei Complementar 1.208, de 2013, não se aplica automaticamente para a escolha de juízes que irão compor o DIPO. Esse foi o entendimento do Conselho Nacional de Justiça. Passemos agora sobre o aspecto diretamente constitucional federal. E o artigo 125 caput confere aos tribunais de justiça iniciativa legislativa para dispor sobre a organização estadual. Essa prerrogativa, contudo, há de ser exercida com observância das demais normas constitucionais. A concentração geográfica da competência jurisdicional no Estado de São Paulo, anteriormente distribuída entre todas as cerca de 320 comarcas, em apenas uma dezena delas, como feito pelos atos normativos impugnados, prejudica o acesso ao judiciário, o devido processo legal, a possibilidade de ampla defesa e a eficiência do poder público na investigação de ilícitos. O Tribunal de Justiça de São Paulo, nas informações prestadas, afirma que a medida adotada pela lei impugnada seria justificada pela falta de condições de proverem todas as varas do Estado com a estrutura material e humana necessária para a rápida apreciação dos benefícios dos presos e nem faria sentido recrutar um grande contingente de servidores para pulverizá-lo nas centenas de cartórios das 3 centenas de comarcas do Estado. Palavras lançadas nas informações prestadas pelo Tribunal de Justiça. Com a devida vênia, a criação nos termos do ato legislativo impugnado de ambos os departamentos, repito, Departamento Estadual de Execuções Criminais e Departamento Estadual de Inquéritos Policiais, não se harmoniza a data vênia com os preceitos constitucionais. A centralização dos serviços de execução penal. Na pauta, a ação direta de inconstitucionalidade número 5070, requerente Procuradoria-Geral da República. Para a sustentação oral, o excelentíssimo ministro Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Para o acompanhamento de seus processos e do cumprimento da respectiva pena. O contato com o magistrado integra os direitos fundamentais relacionados ao livre acesso ao judiciário e à ampla defesa, constituindo nítida exigência do devido processo. A estrutura do inquérito do processo de execução penal pressupõe a presença física do juiz, acessível a ambas as partes e seus representantes, especialmente se consideradas as dimensões do nosso país. A tramitação digital dos feitos não soluciona os inconvenientes da distância entre o jurisdicionado e o judiciário, sobretudo para a sustentação oral à direita da excelentíssima senhora ministra-presidente, contato direto entre o quem sustenta é o doutor Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Na pauta ADI 5070, requerente submetidas ao crivo judicial. A distância entre cada unidade regional e as unidades prisionais inseridas em sua jurisdição acarretará e acarreta dificuldades para o bom funcionamento do sistema, afetando o atendimento ao Ministério Público, aos condenados, aos réus, seus familiares e aos órgãos administrativos estaduais ligados às unidades prisionais. Em caso de urgência, por exemplo, por vezes é necessária a entrevista direta do defensor com o juiz, ou, em situações de maior complexidade, o processo digital requer providências pessoais do advogado em cartório. A Constituição da República, no capítulo em que trata do Poder Judiciário, preconiza a proximidade física entre o juiz e o jurisdicionado, como elemento essencial da ideia do processo justo. Como exemplos do artigo 98, inciso 1, que autoriza a criação de turmas recursais formadas por juízes de primeiro grau, o que permite a sua descentralização. De outra parte, os artigos 107, parágrafos 2º e 3º, 115, parágrafos 1º e 2º, e 125, parágrafos 6º e 7º, todos da Constituição Federal, demonstram a preocupação do Constituinte com a dispersão dos serviços judiciais, ao tratarem da justiça itinerante e possibilitar aos tribunais regionais federais, aos tribunais regionais de trabalho e aos tribunais de justiça funcionar descentralizadamente,
constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Nessa linha de pensamento é que também se impõe o dever de um magistrado e o membro do Ministério Público residirem na comarca em que atuam. A descentralização desses departamentos acarreta um tratamento desigual que favorece aquelas pessoas que residem em grandes centros, sem justificativa racional para tanto. Por outro lado, a designação sistemática de juízes para os departamentos regionais de execução criminal e de inquéritos policiais viola o princípio do juiz natural e conflita com as normas constitucionais que disciplinam a carreira da magistratura. O modelo de acesso de juízes às varas, juizados e demais órgãos judiciais previsto pela Constituição é baseado exclusivamente nos critérios de antiguidade e merecimento, este aferido segundo requisitos objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos de aperfeiçoamento, ou seja, parâmetros obrigatórios e únicos a serem observados no acesso de magistrados a órgãos judiciais. A livre designação de juízes que não são fixos, mas passíveis de remoção e substituição a qualquer tempo, por meio de simples ato discricionário, conquanto fundamentado, da Administração Superior do Tribunal de Justiça de São Paulo, consoante as normas impugnadas data vênia, subverte o modelo, vulnerando também o princípio constitucional da inamovibilidade. A Constituição Federal e a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, visando a plena garantia da independência do magistrado e da imparcialidade na prestação da jurisdição, impõem a observância da inamovibilidade como elemento caracterizador da carreira dos membros do Poder Judiciário. A normativa impugnada viola data vênia a inamovibilidade, princípio inerente à conformação do modelo constitucional de garantia da independência dos magistrados, e o faz no âmbito sensível da persecução crimes, vale dizer, na esfera penal, conferindo à administração do Tribunal Augusto Aras, Procurador-Geral da República, ADI 5070, requerente PGR. Para o desempenho das funções jurisdicionais sobre ditos departamentos. Ademais, registro uma frase do pensador Milor Fernandes, senhora presidente, quando dizia que o Brasil é um país que tem um passado enorme pela frente. E, a partir dessas experiências aqui, nessa toada, faz-me lembrar que em muitos processos em curso, especialmente no STJ, que chegaram aqui ao Supremo, em matéria criminal, contra certas autoridades do Poder Judiciário nos estados, havia essa liberdade de designação para juízes integrarem câmaras especializadas em regiões, em polos econômicos muito ricos. E essas designações resultavam em um ato ad hoc para determinadas circunstâncias que levaram à prisão de magistrados, levaram a afastamentos, levaram até a condenação e a aposentadoria compulsória. E ainda há processos em curso, em situações que tais, em que ainda se encontram juízes afastados, desembargadores afastados, exatamente por conta desta possibilidade de designação, redesignação, sem respeito ao juiz natural, sem respeito ao princípio da inamovibilidade. Feita essa observação, que diz que envolve a experiência, não é, daquilo que normalmente tem ocorrido no Brasil e passa pelo STJ, eventualmente chegam aqui no Supremo habeas corpus e outros recursos, é que este Procurador-Geral da República manifesta-se pela procedência dos pedidos formulados, declarando-se em constitucionalidade da Lei Complementar 1.208 de 2013 do Estado de São Paulo e por arrastamento das normas secundárias que a regulamentam. Obrigado, senhora presidente, obrigado, senhores ministros, senhores advogados. Agradeço ao doutor Augusto Aras e passo a palavra ao
Imagem aberta, vista Paulo dos ministros em plenário. Florencio, procurador do Estado de São Paulo, que falará pelo interessado, o governador do Estado de São Paulo. Boa tarde, excelentíssima ministra, presidente. Boa tarde, excelentíssimos ministros. Na imagem ao centro da tela, excelentíssimo procurador-geral da virado para a República, excelentíssima ilustres ministra, advogados, presidente, público advogado presente, de pé na tribuna, venho, na qualidade de ao fundo, parte da representante do plateia. governador do Estado de São Quase Paulo, todas as poltronas apresentar os vazias. fundamentos de validade formal e material da legislação paulista que criou o Departamento Estadual de Execução A Criminal imagem homem de de pele inquérito branca, policial. jovem, alto, A Procuradoria-Geral da cabelo preto, República usa óculos de ajuizou grau. a presente ADI com a Veste finalidade de beca ver preta sobre os reconhecida a ombros. inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual número 1208, de 2013, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual 1214, de 2013, bem como a resolução do Tribunal de Justiça de São Paulo 617, de 2013. A Lei Complementar Estadual 1218 possui somente 2 artigos. O primeiro artigo dispõe sobre a criação do Departamento Estadual de Execução Criminal e do Departamento Estadual de Inquérito Policial. O segundo artigo, com a criação de cargos comissionados a serem providos por servidores do Tribunal de Justiça. A Resolução 617 de 2013 do Tribunal de Justiça, por sua vez, disciplina a inscrição e designação pelo Conselho Superior da Magistratura de juízes de todas as instâncias para atuação no Departamento Estadual de Execução Criminal. Essas normas objetivam, através da concentração dos processos em unidades regionais, conferir maior agilidade, especialização e qualidade na prestação jurisdicional, tanto no acompanhamento dos inquéritos policiais quanto dos processos de execução criminal. Contudo, na presente ação, o Procurador-Geral da República aponta que referidas leis estaduais ofenderiam as garantias do devido processo legal, ampla defesa, acesso amplo ao Poder Judiciário, princípio da eficiência, da razoável duração do processo, bem como o princípio do juízo natural e a garantia da inamovibilidade do magistrado. Essas alegações, contudo, não se sustentam. Primeiramente, é importante destacar que as leis complementares estaduais não possuem qualquer vício formal. Tiveram origem em projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa pela Presidência do Tribunal de Justiça, ministros do Supremo Tribunal Federal votam o processo para dispor ADI sobre competência 5070, e requerente funcionamento dos PGR. seus órgãos jurisdicionais e administrativos, conforme prevê o artigo 96, inciso 1, alínea A da Constituição. Além disso, os Estados são competentes para dispor sobre a organização do seu poder judiciário, claro, respeitando os princípios estabelecidos na Constituição Federal, conforme prevê o artigo 125 da Constituição. Quanto ao aspecto material, também não é possível vislumbrar ofensa a qualquer princípio ou norma constitucional. O objetivo aqui da reorganização do Poder Judiciário consistiu em conferir maior agilidade e especialização na prestação jurisdicional por meio da concentração dos inquéritos policiais, bem como dos processos de execução penal. Conforme informações do Tribunal de Justiça pela sua presidência em 2013, o Estado de São Paulo contabilizava a população carcerária superior a 200 mil detentos, com a tramitação de aproximadamente 400 mil execuções criminais, das quais 140 mil somente em regime fechado. Nessas circunstâncias, lá em 2013 e 2014, o prazo médio para apreciação judicial de benefícios dos presos era de 9 meses, com varas de execução criminal chegando muitas vezes a demorar mais de 1 ano para uma movimentação processual. Agora trago aqui dados de março de 2023. De acordo com informações da Secretaria de Administração Penitenciária, a população carcerária em 20 de março de 2023 era de 197.038 presos, com redução de 7%. Em maio de 2022, o número de processos de execução criminal registrou um aumento para 533.555 casos. Passamos de 400 mil execuções criminais em 2013 de forma para presencial, 533 de tribuna. O tempo médio de resposta, contudo, despencou de 9 meses para 14 dias.
Um registro, novamente, o tempo médio de resposta judicial em execução criminal despencou de 9 meses em 2013 para 14 dias em 2023. Desse modo, a concentração de inquéritos policiais e execuções criminais em departamentos regionalizados se traduz em uma verdadeira evolução qualitativa da prestação jurisdicional, diminuindo enormemente o tempo de espera dos presos para terem seus pedidos de benefícios analisados. Em suma, diferentemente do que é apontado pela Procuradoria-Geral da República na presente ADI, a Lei Complementar Estadual vem ao encontro do princípio da eficiência e do princípio da razoável duração do processo, ao se buscar melhores resultados através do menor custo aos cofres públicos. Afinal, em termos de gestão pública, seria contraproducente e mais dispendioso para a administração judiciária prover todas as 320 comarcas espalhadas pelo Estado de São Paulo com recursos humanos, logística e estrutura material para melhor apreciação dos inquéritos policiais e da execução criminal. Ademais, ao adotar a concentração de inquéritos e execuções criminais em departamentos estaduais, o TJ São Paulo acompanha a recomendação número 20 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta a estruturação, regionalização e especialização das varas de execuções penais. Por sua vez, em relação ao argumento de ofensa ao direito de ampla defesa, devido processo legal e acesso ao Poder Judiciário, a regionalização dos processos em departamentos estaduais não representa qualquer cerceamento de direitos. De acordo com a Resolução 616, sim, 616, não a 617 que está sendo impugnada, a 616 de 2013 também, atualizada pela Resolução 873 de 2022, a competência do Departamento Estadual de Execução Criminal ficará restrita aos processos de execução que cumprem pena, dos executados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, no formato digital ou digitalizado. Ou seja, desde 2017, pela Resolução 776 do TJ São Paulo, as execuções relacionadas ao regime aberto, penas alternativas e medidas de segurança ambulatorial passam a ser encaminhadas ao juízo de execução competente de origem local, por demandar proximidade com o local de domicílio do executado, inclusive mediante integração com a comunidade e órgãos locais de atendimento. Sendo assim, hoje, o Departamento Estadual de Execução Criminal tem sua competência direcionada às unidades prisionais, a fim de atuar na complexa questão penitenciária do Estado de São Paulo. Nesse contexto, não há que se falar em imposição de dificuldades de acesso aos executados ou advogados ao Poder Judiciário, uma vez que as unidades regionais dos departamentos estão vinculados às unidades prisionais do Estado. Além disso, os inquéritos policiais e execuções criminais tramitam todos de forma digitalizada, com amplo acesso, lógico, nos termos da lei, por meio da rede mundial de computadores. Ou seja, o novo modelo não dificulta, mas sim facilita o acesso das partes e advogados aos autos e ao Poder Judiciário, com maior agilidade e especialização. Por fim, a instituição do Departamento Estadual não macula de forma alguma a garantia da inamovibilidade do magistrado, nem o princípio do juiz natural. A preocupação externalizada na presente ação direta de inconstitucionalidade revela, na verdade, data máxima vênia, um desconhecimento da novela sistemática implantada pela Lei Complementar Estadual. ADI 5070, requerente PGR. O princípio do juiz Relator natural, ao ministro uma vez Dias que a competência dos departamentos estaduais não afetará os inquéritos policiais e execuções penais já em tramitação à época da implementação da lei. Assim, a mudança só atinge procedimentos e processos surgidos após a implementação de cada unidade regional em sua sede polo. Assim, fica garantido o cumprimento do princípio do juiz natural, pois os processos serão julgados de acordo com as regras previamente existentes. A criação de departamentos estaduais não configura criação de juízo ou tribunal de exceção, conforme vedado pelo artigo 5º, inciso 37, da Constituição Federal.
trata-se da criação de uma nova organização judiciária com competência pré-estabelecida por lei complementar, destacando-se que a criação de novas unidades regionais ou a extinção de unidades regionais já existentes somente se dará por meio de lei complementar. A independência e a imparcialidade do juízo restaram asseguradas, pois não se criou órgão jurisdicional com competência retroativa, não foram fixados critérios discricionários ou arbitrários para modificação de competência, nem se trata de órgão temporário, episódico ou direcionado para qualquer causa específica, individualizada ou concreta. Enfim, não se oportunizam, por meio dos diplomas estaduais, qualquer ardil ou mecanismo institucional de excluir ou privilegiar a atuação de um juiz ou outro para o exame de um determinado caso ou processo. Quanto à inamovibilidade, a lei complementar e a resolução prevêem que somente serão designados para exercer a função perante os departamentos estaduais aqueles juízes que expressamente se inscreverem. Nada muda em relação às formas de provimento por remoção ou por promoção. Os juízes, mesmo designados, continuarão lotados em suas entrâncias de origem, conforme regulamentado pela Resolução 617 de 2013, a designação dos juízes inscritos para a função dos departamentos estaduais será a competência do Conselho Superior de Magistratura, obedecendo os critérios estabelecidos quanto ao histórico profissional para o exercício de mandato de 2 anos, sendo possível a renovação do biênio, respeitado o procedimento legal, abstrato e impessoal. A designação somente poderá cessar antes desse prazo de 2 anos, caso haja o pedido expresso do próprio juiz designado ou por motivo de relevante interesse público a ser analisado pelo Conselho Superior da Magistratura, previamente ouvida a Corregedoria Geral de Justiça. Não há, assim, qualquer ofensa à garantia da inamovibilidade do magistrado, prevista no artigo 95, inciso 2, que, inclusive, também excetua a inamovibilidade nos casos de relevante interesse público. E para que não restem dúvidas, o exercício da jurisdição nos departamentos de inquéritos e de execuções criminais é função desvinculada de cargo, tanto que a lei não criou o cargo de juízes, mas tão somente de servidores. Desse modo, não se tratando de cargo, mas sim de função, não haveria, como a lei paulista, macular a garantia da inamovibilidade do juiz, que continua vinculado às suas varas de origem. Por tudo quanto foi exposto aqui, revelam-se infundadas os argumentos de inconstitucionalidade material das leis complementares estaduais, bem como da resolução do Tribunal de Justiça, uma vez que, garantido o princípio do juiz natural e a inamovibilidade do magistrado, a regionalização dos inquéritos policiais e execuções criminais favorece a concentração de esforços e o oferecimento de uma resposta jurisdicional com qualidade e eficiência. São mais de 10 anos de vigor da lei, com extremo sucesso e êxito no Estado de São Paulo. Nesses termos, excelentíssimos ministros, o motivo pelo qual o governador do Estado de São Paulo, aqui representado, vem requerer que seja julgada totalmente improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. Agradeço a atenção dos ministros e fico à disposição para eventuais esclarecimentos. Agradeço ao doutor Paulo Henrique Procópio Florencio, procurador do Estado de São Paulo, e passamos agora a ouvir Excelentíssima ministra, senhora Rosa Weber, orais dos amici curiae. Cada um dos procuradores terá 10 minutos, a começar pelo doutor Renato Stanziola Vieira, que falará presencialmente pelo Amicus Curiae Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, é o IBCCRIM. Doutor Renato tem até 10 minutos e está com a palavra. Presidente, ministra Rosa Weber, demais ministros do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República, professores de Direito Constitucional, meu querido professor Luiz Roberto Barroso, é um prazer revê-lo pessoalmente. Tentarei ser breve. Longe de mim pensar, e estava relendo o artigo de Vossa Excelência há poucos dias da na imagem, homem de pele branco, cabelos agrisalhados, barba rala, usa óculos de grau. Que
indica a necessidade de pontuarmos os aspectos está de pé e gesticula com as mãos, no menor falando tempo olhando possível, para os excelentíssimos entre outras pares. razões, para não perdermos os nossos interlocutores. Foi particularmente feliz, ministra Rosa Weber, a inicial da Procuradoria-Geral da República, ao tratar da questão da inamovibilidade dos magistrados paulistas, ao aferir em segundo a plano, seguinte visto frase, de parte da plateia, poltronas vazias. Oxímoro da inamovibilidade Renato periodicamente Stanzioli, instável. pela Amicus Curiae. Esse é o ponto que me leva a falar do juízo natural e de uma garantia do magistrado. É claro que o resultante dessa garantia do magistrado é o jurisdicionado. Não existe independência sem inamovibilidade. E não existe inamovibilidade, senão atrelada à vitaliciedade. Isso nós sabemos desde Pontes de Miranda, desde os principais juristas brasileiros, inclusive foi colocado na inicial da Procuradoria-Geral da República a posição de Frederico Marques a propósito disso. E o que há aqui, pela resolução, que haverá de ser reconhecida inconstitucional por arrastamento, é, de fato, uma inscrição por um exercício. Ministros julgam criação do Departamento Estadual de Execuções Criminais e do Departamento Estadual de Inquéritos Policiais do Judiciário de São Paulo. Colocado isso ADI 5070, relator ministro Dias Toffoli. Do Tribunal de Justiça de São Paulo. Poderia ser qualquer outro tribunal do país. E nós votaríamos a discussão aqui, essencial, ministro Toffoli, essencial, não é porque é o tribunal A, B, C ou D, mas a discussão fundamental é, o caso está muito além de uma regulamentação da organização judiciária. De fato, o artigo 125 da Constituição estabelece a organização judiciária, mas é nos termos dessa Constituição. As justiças estaduais, sejam de que estado forem, devem obedecer à matriz constitucional, e isso desgarrou-se da matriz constitucional. Não existe uma hipótese de justiça de primeiro grau em que há uma lista de interessados para atuarem pelo período de 2 anos. E mais, falando ainda sobre a inamovibilidade, a regra matriz constitucional. O 95, inciso 2º, remete às situações de remoção ao artigo 93, inciso 8º, e o artigo 93, inciso 8º, trata as escâncaras de hipóteses de remoção ou promoção, mas particularmente de remoção, com ampla defesa do magistrado. Ampla defesa do magistrado. Aqui, abertamente se disse, a critério do Conselho da Magistratura do determinado Estado, não importa qual seja, não é possível se tolerar no exercício da jurisdição constitucional concentrada com um poder judiciário, a paulista, a mineira, o Estado que se queira. Aliás, muito a propósito, ministro Lewandowski, um precedente importantíssimo, que foi o mandado de segurança 27958, de relatoria de Vossa Excelência, discutindo exatamente o ponto da inamovibilidade. E ainda nessa questão importante do juízo natural, porque esse é um ponto que, atingindo aos magistrados, atinge a independência dos magistrados e atinge os jurisdicionados, o ministro Luiz Fux também teve uma passagem particularmente feliz na ADI 4414, ao tratar de uma questão que fere esta questão central. Naquela ADI, Vossa Excelência consignou o seguinte: mecanismos como aquele, e digo como este, minam paulatinamente a instituição. Fecho aspas, ministro Fux. São mecanismos que enfraquecem paulatinamente a instituição. Então, não é uma questão porque é de São Paulo, não é uma questão de qualquer Estado. O ponto é, o juiz precisa de independência, o juiz só garante a sua independência se ele tem inamovibilidade que está atrelada à vitaliciedade. Essa conjuminação de remoções ou pedidos do próprio juiz, de mais 2 anos para o exercício do mandato, estabelece o que foi, felizmente, colocado também na inicial, mais uma vez, um rodízio bienal para atuar em questões. Não foi colocado aqui pelo colega que me antecedeu, mas o Tribunal de Justiça chegou a dizer, nas suas afirmações para defender o ato impugnado, que era necessária, inclusive, uma uniformização do comportamento dos magistrados, uma uniformização da jurisprudência. Senhores,
Vítor Nunes Leal foi um dos precursores da ideia de súmulas. Nós convivemos com súmulas no Supremo, convivemos com súmulas do STJ, convivemos com recurso repetitivo. Mecanismos existem para que, com todas as vênias, um determinado magistrado, seja ele qual for, se adeque a uma determinada ideia político-criminal de um determinado tribunal, dentro de uma Constituição, num Estado unitário, como é o caso brasileiro. Portanto, excelências, não é possível, sob o ponto de vista do juiz natural e das regras de inamovibilidade que compõem o Estatuto Constitucional da Magistratura, se imaginar que devem prevalecer esse mau exemplo para o país de um rodízio bienal de juízes a critério do próprio juiz, que pode se inscrever ou, salvo a situação contrária de remoção, sem a ampla defesa daquele próprio juiz. Isso desgarrado dos artigos que eu acabei de mencionar expressamente da Constituição Federal. Há ainda outros detalhes. O Brasil subscreve a jurisdição, acata a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e essa matéria é conhecida. Um precedente de Apis Barbera versus Venezuela, em 2008, já foi e já se feriu com a garantia da inamovibilidade. Enfim, os doutos, os juristas brasileiros e estrangeiros, Antoine Garrapon, Zaffaroni, quais vossas excelências prefiram? Tratam de um dístico, não existe independência, não existe imparcialidade judicial sem que se garanta ao juiz a liberdade. E vossas excelências também sabem muito bem, a independência pode ser independência externa ou, infelizmente, em alguns casos, pode ser uma independência interna, para não sofrer pressão dentro do próprio organismo. E, com isso, eu respeito enormemente os argumentos, não se trata de uma questão necessariamente arbitrária, essa escolha a partir de inscrição, mas é uma decisão discricionária. E, portanto, por arrastamento, a resolução haverá de ser reconhecida como inconstitucional e a lei complementar igualmente inconstitucional. A ação direta merece ser julgada procedente nos termos em que pedido pela Procuradoria da República, porque esse exemplo significa a contramão da universalidade da jurisdição no Brasil. Eu acompanhei, como todos os advogados, vossas excelências debatendo sobre os serviços públicos essenciais. O ministro Barroso, inclusive, citou o serviço da Justiça, e quando nós avançamos de um sistema que é capilarizado para atender o jurisdicionado e vamos para um sistema centralizado... Quem sustenta é o doutor Renato Stanziola Vieira, de pé no púlpito do plenário. Unidades de atendimento, efetivamente, um Estado está indo na contramão da universalidade da jurisdição brasileira, que é uma das mais caras garantias fundamentais de todos. Muito obrigado, excelências. Presidente, eu gostaria de fazer uma indagação ao ilustre advogado ministro Roberto. Vossa Excelência colocou a ênfase na questão da inamovibilidade, portanto, na possibilidade discricionária de se substituir o juiz que tenha sido... Intervém do lado esquerdo da excelentíssima ministra presidente, o excelentíssimo doutor Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do STF. Sim, excelência. E a centralização exatamente por qual razão? A centralização porque vai na contramão da capilaridade do sistema da universalidade da jurisdição. Reitero o doutor Renato Stanziola Vieira. Por esse motivo. Advogado Aliás, pela Amicus Curiae. Situações concretas, foi trazido aqui também que o sistema da internet e das comunicações possibilitariam, na resposta do próprio Tribunal de Justiça, folhas 8 das informações do Tribunal de Justiça, foi dito, onde não houver acesso ao sistema de informação... Na pauta da I 5070, requerente PGR. Relator é o ministro Dias Toffoli. Portanto, o critério da centralização, sim, ele vai na contramão da universalização da justiça. Por esse critério, qualquer município que não seja uma comarca estaria em situação inconstitucional. Seria isso? Excelência, muito obrigado, ministro Barroso. Houve um ponto doutrinário fundamental da inicial, que foi a proibição do retrocesso. Havia o seguinte cenário, 316 comarcas, esta legislação significou um retrocesso e foi uma das passagens da inicial da Procuradoria da República, uma norma que dificulte um exercício do direito fundamental que já era exercido até aquele momento. Portanto, com esta interpretação a qual eu me filio,
este movimento centralizador, ele dificulta algo que já havia. Se hoje houver novas comarcas e houver possibilidade de poder judiciário estruturado ali, haverá. Se não for possível estruturar um novo aparato em determinada nova comarca, nós não estaremos diante de uma inconstitucionalidade. O que nós temos como inconstitucional é porque foi retirado dali para essa recentralização em 10 sedes administrativas. Existe, senhor advogado, algum estudo que documente que essa centralização trouxe prejuízo para os apenados em fase de execução? É uma pergunta não retórica, é uma pergunta efetiva. Ou é uma especulação razoável? Ministro Barroso, é uma especulação absolutamente razoável, até onde o IBCCRIM pôde se manifestar. As manifestações desse instituto foram no sentido do juiz natural. Estou convencido de que quem irá me suceder, o Juiz para a Democracia e o Instituto de Defesa e Direito de Defesa, também poderá tocar neste ponto. Mas o ponto é, existe uma dificuldade de acesso ao juiz. Ministros julgam a criação do Departamento Estadual de Execuções Criminais e do Departamento Estadual de Inquéritos Policiais no Judiciário de São Paulo. ADI 5070, requerente PGR. Relatoria do ministro Fachin, se levou em conta mais uma vez, voto também do ministro André Mendonça, o contato físico com o juiz. Isso retira um contato físico com o juiz. Muito obrigado, doutor. Obrigado, presidente. Agradeço ao doutor Renato Vieira e passo a palavra ao doutor Rafael Ramia Mulherati, defensor público do Estado de São Paulo, por videoconferência. Doutor Rafael, até 10 minutos. Muito obrigado, senhora presidente, excelentíssima senhora ministra-presidente, ministra Rosa Weber, excelentíssimo senhor ministro relator, ministro Dias Toffoli, na pessoa em que cumprimento todos os demais excelentíssimos ministros dessa Suprema Corte, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, senhores servidores, colegas advogados que me sucederam, defensores, senhoras e senhores presentes, muito boa tarde. É mais uma vez uma honra, senhora presidente, assumir a tribuna dessa Suprema Corte pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e em favor dos hipossuficientes. E a nossa presença hoje, a presença da Defensoria Pública nessa tribuna, se justifica, a nosso ver, pois temos uma atuação significativa. Na imagem ao centro da tela, um homem de pele branca, cabelos tanto no DIP, castanhos, barba castanha com branco, barba rala, usa óculos de grau. Já está que sentado e está em lugar com os executandos, janela entreaberta. São assistidos pela Defensoria Pública. E desde já, nesse sentido, agradeço ao ministro relator, ministro Dias Toffoli, pela sensibilidade de ter admitido a Defensoria como amigos. Nós estamos aqui tratando, excelência, das duas pontas, talvez mais estratégicas, do sistema de justiça criminal do Estado de São Paulo. O DIPO, que é a porta de entrada... Ministros votam a ação direta de inconstitucionalidade número 5070, requerente PGR. Relator é o ministro Dias Toffoli. Sua pena ou estão cumprindo sua pena. E dentre as inconstitucionalidades, a nosso ver muito bem apontadas pela Procuradoria da República, como a centralização dos juízos, e o que implica na distância física dos magistrados dos presídios, dos seus jurisdicionados, ouvindo agora aqui o debate do Renato com o ministro Barroso, me lembrei também de uma situação em que essa centralização dificulta, a nosso ver, a prestação jurisdicional, no sentido da presença também de visitas ou de correções dos magistrados nos diversos presídios do Estado de São Paulo, já que os presídios não estão concentrados regionalmente como estão os departamentos de execução. Os presídios, por sua vez, estão em diversos locais do Estado, muitas vezes distante quilômetros, centenas de quilômetros, de um departamento de execução criminal, o que dificulta, como disse, muitas vezes, uma presença mais constante ou necessária, devo até dizer, dos magistrados nos presídios e esse contato com os reeducandos.
E nos parece também muito relevante o destaque dessa questão da potencial ofensa ao princípio do juiz natural, consubstanciada nesse modo de acesso dos juízes aos departamentos. Isso porque, a nosso ver, como já foi muito bem dito da tribuna, são corolários da garantia do juiz natural, além da pré-determinação do juízo competente, como ressaltado, a imparcialidade, a inamovibilidade e a independência do juiz. Obtidas através da observância de critérios constitucionais objetivos, previstos no artigo 93 da Constituição Federal, para o acesso a esses cargos eminentemente jurisdicionais, nas comarcas e nas várias existentes. Nas palavras do saudoso ministro decano Celso de Mello, no habeas corpus 73.801, abro aspas, a lei não pode frustrar a garantia derivada do postulado do juiz natural. Assiste a qualquer pessoa, quando eventualmente submetida a juízo penal, o direito de ser processada perante magistrado imparcial e independente, cuja competência é predeterminada em abstrato pelo próprio ordenamento constitucional. Todavia, é nesse aspecto realmente que nos parece estar o maior problema. No DIPO e nos DECRIMs, os magistrados são designados pelos órgãos máximos do Tribunal de Justiça, pelo seu Conselho Superior, para exercerem as funções jurisdicionais. São designados através de critérios, a nosso ver, deveras subjetivos, já que a escolha, por meio de lista de inscritos e análise de folha funcional, é decidida, em última análise, pela cúpula do tribunal, sem a necessária observância do artigo 93 da Constituição. Seleção que pode, inclusive, passar por entrevistas pessoais com os magistrados interessados. E essa escolha, em razão dessa certa discricionariedade, pode gerar, em tese, designações baseadas em certo perfil de atuação ou ideológico do magistrado, que se identifique com a vontade do tribunal. Sendo que, no decorrer do exercício jurisdicional desses 2 anos de mandato, se houver, eventualmente, alguma discrepância nesse perfil, não há garantia da inamovibilidade do magistrado. Ainda, essa escolha subjetiva, também em tese, pode gerar um débito político ou de confiança do escolhido para com o tribunal, com eventuais reflexos no exercício da função. Todos esses aspectos podem influenciar a atividade jurisdicional e causar impacto nos jurisdicionados. Então, e por fim, surge um questionamento que nos parece inevitável. Por que se optou pela designação no DIPO e nos DECRIMs? Seria uma intenção de obter um certo controle do tribunal nas estratégicas portas de entrada e de saída do sistema de justiça criminal? Um questionamento que, a nosso ver, não pode ter local em um Estado democrático de direito, cujas garantias constitucionais, como o juiz natural, servem justamente para que não haja dúvidas ou possíveis máculas na prestação de justiça. Assim, senhores ministros, além desse aspecto da ofensa do juiz natural, além da questão da centralização, que, a nosso ver, sim, é difícil, nós tentamos, no decorrer desde o momento em que foi pautada, já é uma ação que já há 7 anos tramita aqui no Supremo Tribunal Federal, coletarmos dados, coletarmos critérios mais objetivos para a comprovação, talvez pragmática, talvez mais científica do alegado, mas realmente é muito difícil obtermos esses dados, tanto pela falta de dados, né, como pela dificuldade, efetivamente, de se trabalhar com esse tipo de dados. Mas aqui fica, a meu ver, a mesma impressão dos defensores que trabalham dioturnamente, seja no departamento de inquéritos policiais, seja no departamento de execução penal, que, de fato, seja pela distância do magistrado, dos presídios, ou mesmo daqueles que eventualmente cumprem pena em regime aberto, que às vezes tem que se deslocar também centenas de quilômetros para justificar o seu cumprimento do regime aberto.
seja por conta da questão do juízo natural, há um problema, há realmente esse aspecto de constitucionalidade muito bem observado pela Procuradoria da República. E nos parece que não é possível que se continue com esse modelo tão desvinculado ao... Perdemos a conexão, é isso? Com o doutor Rafael Munirati. Falha a conexão, de volta ao plenário. Quantos minutos ainda? Obrigado, excelente. Eu já encerro, presidente. Pois não. Muito obrigado. Caiu aqui a conexão, mas eu já encerro. Muito obrigado, presidente, pela paciência. Obrigada, doutor Rafael Munirati, defensor público do Estado de São Paulo. Passo a palavra agora ao doutor Guilherme Ziliani Carnelós, que falará pelo Amicus Curiae, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, é o IDDD. Márcio Tomás Bastos. Pois não, doutor Guilherme. Muito obrigado, senhora ministra, excelentíssima senhora ministra presidente, senhora Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros que compõem... O advogado fala também por videoconferência. Senhor procurador, colegas, servidores. Para não tomar o tão escasso tempo de vossas excelências, tentarei ser breve, trazendo à tribuna, ainda que de forma digital, a perspectiva do direito de defesa, que é um tema tão caro ao Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que aqui representa. Pois quando se trata de juiz natural e de prerrogativas de magistrado, excelências, se está a tratar de direito de defesa, se está a tratar da perspectiva de que o código, a lei processual penal, o direito processual penal, ele há de sempre ser visto sob a ótica de ser um instrumento de proteção do indivíduo e não sob uma ótica eficientista trazida... Ministros julgam criação do Departamento Estadual de Execuções Criminais e do Departamento Estadual de Inquéritos Policiais no Judiciário de São Paulo, ADI 5070. A lógica do Poder Judiciário paulista é de puro eficientismo. Trouxe dados aqui que revelam mais agilidade, mais especialização, mas não informou o porquê o Estado de São Paulo não investiu no desenvolvimento das comarcas mais distantes, nas comarcas que demandam estruturação. Quando se abre estabelecimentos prisionais e se mantém um único juiz das execuções naquele município onde abertos novos estabelecimentos prisionais, é evidente que haverá uma falta de eficiência na prestação jurisdicional. Agora, não há de ser o jurisdicionado que há de pagar o preço dessa falta de planejamento estatal, que primeiro abre os estabelecimentos prisionais para depois estruturar o Poder Judiciário e depois vem com essa solução mágica de criar o que eu aqui chamei, o IDDD chamou de superdipos ou supervecs. Né? Não é assim que se respeita o princípio do juiz natural, porque o princípio do juiz natural, excelências, já diz a Constituição, que advém da garantia de que ninguém será processado senão pela autoridade competente. E quem estabelece a autoridade competente, no caso dos inquéritos policiais, é o Código de Processo Penal, e no caso das execuções, a Lei de Execuções Penais, ambas leis federais, muito diferentes da Lei Complementar 1208 de 2013, Lei Complementar Paulista, que dá à cúpula do Poder Judiciário paulista a possibilidade de escolher a seu bel prazer quem vai compor esses departamentos, esses superdipos e essas supervecs. E digo a bel prazer, excelências, porque sendo aqui um pouco ousado aquilo que disse o Dr. Rafael Munirati, eu não digo nem em tese, eu digo que está na lei que o magistrado vai ser escolhido por seu histórico profissional.
A resolução que seguiu a lei complementar, que é a 617 de 2013, ela até tenta explicar o que é histórico profissional, mas não explica. E temos, no estado de São Paulo, um exemplo do que é histórico profissional e do que isso faz com um magistrado que resolve se contrapor à orientação ideológica da cúpula do Poder Judiciário paulista. Se trata do magistrado Roberto Corcioli, que, na posição de juiz auxiliar em vara criminal, foi afastado de suas funções por ter posturas consideradas pelo Poder Judiciário paulista excessivamente garantistas. Excessivamente garantistas porque o Ministério Público conseguiu o que queria. O Ministério Público tinha indeferimentos do juiz Roberto Corcioli e recorreu e conseguiu do Poder Judiciário paulista que o afastasse de suas funções. Este caso está retratado num parecer subscrito pelo ministro Eros Grau e é objeto do mandado de segurança subjúdice no Supremo Tribunal Federal, mandado de segurança 33078. E isso traz um fato muito relevante, excelências. Quando prerrogativas de magistrados são atacadas, quando a inamovibilidade é atacada, quando o magistrado decide com medo, não há direito de defesa. Há, sim, um espaço pro forma para a apresentação de defesa, mas não há decisão que respeita o direito de defesa, porque o magistrado que decide com medo, e geralmente os magistrados que têm que decidir com medo são os magistrados que garantem direitos dos acusados, do que é exemplo o magistrado Dr. Roberto Corcioli e a douta desembargadora já aposentada Kenarik Bushkian. Esses são exemplos de magistrados que não tiveram medo e que foram afastados de suas funções pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E, excelências, o direito penal moderno, o processo penal moderno, é o que aproxima o magistrado do jurisdicionado, não é o que afasta. E o processo eletrônico, diferentemente do que quis dizer o doutor procurador do Estado de São Paulo, o processo eletrônico, ele está longe de afastar, de aproximar o jurisdicionado do juiz. Ao contrário, o Brasil enfrenta... Temos que ter em mente que o Brasil enfrenta uma grande... A pauta DI 5070, requerente PGR. São jurisdicionados que enfrentam a exclusão digital. Advogado sustenta de forma remota. Que enfrentam exclusão digital e que não têm a condição de viajar 150 quilômetros e custear, excelências, estou falando de custo, não tem condições de custear uma viagem de 200, 300 quilômetros para ter contato com um juiz que está à frente do conhecimento da causa. Portanto, excelências, seja sob o prisma das audiências de custódia, porque como se faz as audiências de custódia, se continuará a fazer de forma eletrônica, apesar da proibição contida no Código de Processo Penal, apesar da revogação feita pelo CNJ do período curto em que se permitiu isso durante a pandemia, se continuará a permitir que se coloque uma câmera na frente do preso e atrás da câmera o algoz que o tortura e que pode o ter torturado, isso é inadmissível. Portanto, excelências, sob todos os aspectos, seja do ponto de vista formal, em que lei complementar estadual não pode fixar competência para julgamento de processo penal, porque senão, como disse o meu colega doutor Renato Sanziola Vieira, se terá um poder judiciário apaulista. E esse poder judiciário apaulista é assustador, excelências. Ele fere o artigo 95 da Constituição Federal, ele fere a garantia da ampla defesa, e é por isso que o Instituto de Defesa do Direito de Defesa vem pedir a vossas excelências o provimento da ação direta de inconstitucionalidade que, ora, está em julgamento. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço ao doutor Guilherme e, pois não, ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência está com a palavra. Senhora presidente, evidentemente não vou emitir o voto diante do avançado da hora, mas como
já o fiz distribuir. À direita da mesa pede a palavra o excelentíssimo senhor ministro relator do feito, ministro Dias Toffoli. Inicialmente, saudando os oradores, a partir do Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, e também dos eminentes advogados e procuradores, Procurador do Estado de São Paulo, Paulo Henrique Florencio, pelo IBCCRIM, doutor Renato, pela Defensoria, doutor Rafael, e agora, por último, o doutor Carnelossi. Senhora presidente, em relação à concentração realizada pela Lei Complementar Paulista e pela resolução, eu estou entendendo e cito no meu Ministros voto vários julgam criação do Departamento Estadual de Execuções Criminais e do Departamento Estadual de Inquérito Policial de Judiciário no Rio de Janeiro. ADI 5070 requerente PGR. Com a palavra o excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, relator dos feitos. De extensão de todo o estado de Alagoas. Só para citar um exemplo. Cito vários precedentes de concentração relativos à jurisdição, seja no âmbito civil, seja no âmbito criminal, penal. Portanto, isso eu entendo que cabe à legislação de organização judiciária local e placito, então, a constitucionalidade da concentração. O único ponto que eu na pauta da 5070 requerente PGR procedente à ação é em relação ao artigo 3º da Lei Complementar, porque ali realmente não é possível que não se tenham nesses departamentos um juiz titular, vitalício e inamovível. Ou seja, é evidente que poderá haver juízes auxiliares nas questões relativas a licenças, férias e excesso de trabalho, mas há de ter pelo menos um juiz titular em cada um desses departamentos. E também que o juiz corregedor seja um juiz titular, sempre que possível, sem prejuízo de acúmulo de titularidades de acordo com as organizações judiciárias, no caso da Organização Judiciária do Estado de São Paulo. Então, só para, senhora presidente, sem prejuízo de debater profundamente, de proferir o voto na sessão que a Vossa Excelência vir a designar esta pauta, novamente para ter continuidade, eu adianto esse posicionamento. Ministros julgam criação do Departamento Estadual de Execuções Criminais e do Departamento Estadual de Inquérito Policial. Dizendo que o DIPO, para mim, ADI 5070, requerente um PGR. departamento de sucesso no Estado de São Paulo. Ele realmente trouxe eficiência. A questão do debate aqui trazido, por exemplo, pela Defensoria, não procede, porque a Defensoria está estruturada em todas essas cidades que são sedes dos departamentos. Tem Defensoria Pública nelas. Então, não há prejuízo à defesa, especialmente daqueles que são os mais desvalidos, daqueles que necessitam da defesa do Estado por não ter condições econômicas de fazer-se representar por um advogado privado contratado. A Defensoria estão nessas cidades que são sedes dos departamentos. Pois bem, senhora presidente, terei a oportunidade futuramente, na sessão que for pautado este processo, de fazer a leitura do voto e debater com os colegas, mas a síntese é essa. Eu voto no sentido de dar parcial provimento à ação direta de inconstitucionalidade, declarando a nulidade com redução do texto do seguinte dispositivo da Lei Complementar Estadual de São Paulo, número 1208/2012, artigo 1º, parágrafo 3º, exclusivamente o parágrafo 3º. O Conselho Superior da Magistratura designará os juízes que atuarão no Departamento Estadual de Execuções Criminais e no Departamento Estadual de Inquéritos Policiais, bem como o corregedor permanente de presídios em cada unidade regional e o corregedor permanente da Polícia Judiciária mediante inscrição dos juízes interessados, observado o histórico profissional. Voto ainda pela modulação dos efeitos temporais da presente decisão, a fim de que produza efeitos apenas após o transcurso do prazo de 24 meses, contados a partir da publicação da ata de julgamento na forma do artigo 27 da Lei 9868/1999. Essa é a síntese do voto, que peço licença para depois, na próxima oportunidade, fazer a leitura completa.
Agradeço a Vossa Excelência e aos eminentes colegas pela tolerância, já tendo em vista o avançado da hora. A palavra, pois não, ministro Alexandre. Presidente, rapidamente, cumprimentando Vossa Excelência, o eminente relator, ministro Dias Toffoli, somente aqui para a reflexão de todos, uma vez que voltará na próxima quarta. Isso que eu ia consultar o ministro Toffoli. Eu estarei aqui presente. Então, a continuidade será dia 29 de março. Somente para a reflexão de todos da importância desse julgamento e dessa descentralização. Quem pede a palavra é o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, ministro do STF. Não existe possibilidade de implantação do juízo de garantias se não for por regiões. É impossível colocar 2 juízes em cada comarca, mas é possível regionalizar as comarcas com as garantias, com juízos de garantias. Além disso, já há, não só no Brasil, no mundo, uma tendência moderna de regionalização, do Departamento Estadual de Execuções Criminais e do Departamento Estadual de Inquérito Policial no Judiciário de São Paulo, ADI 5070, requerente PGR. Com a palavra, o excelentíssimo ministro para que nós Alexandre de Moraes. A partir dessa discussão, nós possamos fixar parâmetros para casos que virão a seguir. Obrigado, presidente. Senhor presidente, eu peço a palavra. Pois não. Senhor presidente, eu, Datavena, entendo que a implantação do juiz de garantias é algo absolutamente fundamental, e é uma providência que vai garantir a concretização, o bom êxito das audiências de custódia. O legislador ordinário já se pronunciou sobre esse tema. Esse tema está sob julgamento dessa Suprema Corte e manifesto até uma certa perplexidade no sentido de que esse tema não venha a ser debatido aqui no plenário com a celeridade que esse assunto tão sensível merece. Eu gostaria de dizer, eminente ministro... Perdão, ministro Lewandowski, eu em nenhum momento... Não, eu sei, não, Vossa Excelência, eu não disse... Intervém o ministro Alexandre de Moraes. Sim, claro que sim. Eu só coloquei que, se vetarmos uma regionalização, é impossível implantar o juiz de garantias, porque teremos que dobrar o número... Pois não. Não, eu quero dizer também, em complemento, compreendi perfeitamente o argumento de Vossa Excelência. Eu acho que o juiz de garantias precisa Ricardo Lewandowski, ministro do STF. Ser implementado progressivamente, mas de forma decisiva, pelos tribunais de justiça. Esse argumento de que não existem juízes data vênia, me parece que não se sustenta. Os juízes, nós temos número suficiente de juízes no Brasil para que esta garantia essencial do cidadão seja efetivamente materializado. Ministros julgam criação de Departamento Estadual de Execuções Criminais e do Departamento Estadual de Inquéritos Policiais no Judiciário de São Paulo, ADI 5070, requerente PRG. Um grande número de tribunais, de juízes auxiliares e instrutores para os tribunais superiores, penso que não haverá maiores dificuldades também para, eventualmente, dar preferência, inclusive, para o desempenho dessa função importantíssima. Está na hora, senhor presidente, de nós enfrentarmos essa questão com muita decisão e cumprirmos aquilo que o legislador ordinário, que o Congresso Nacional, quer dizer, por uma votação muito expressiva, determinou que se fizesse. Ministro Lewandowski, permite, presidente, só aproveitando em 30 segundos, pelos cálculos... Intervém o ministro Alexandre de Moraes. Tem em torno de 15, 20 juízes, e o DIP funciona como um juiz de garantias. Nessas 10 sessões administrativas, nós precisaríamos, no estado de São Paulo, nós precisaríamos de, no máximo 40 juízes para realizar o juízo de garantias. Agora, se não descentralizar, aí realmente fica uma dificuldade. Não, eu aplaudo a preocupação de Vossa Excelência, e Vossa Excelência tem muita experiência, promotor que foi no Estado de São Paulo, e eu também acompanho essa questão também com muita atenção, porque fui juiz do Tribunal de Alçada Criminal, fui desembargador durante muitos anos em São Paulo, e entendo que isto é factível desde que haja vontade política para que isso seja executado.
Então, senhor presidente, desculpe a minha veemência, mas eu sou veemente por natureza, sobretudo em temas tão sensíveis, e eu quero dizer que comungo inteiramente da preocupação do eminente ministro Alexandre Moraes e também agora encaro de forma muito, digamos assim, com muita sensibilidade os argumentos desfiados pelo ministro Dias Toffoli. Senhora presidente, só é para... O doutor Renato está me pedindo a palavra já há alguns minutos, eu observei. Mas é uma consulta. Mas eu estava esperando que Vossas Excelências terminassem de falar para poder atendê-lo. Pois não. Obrigado, Excelência. Só consultaria ao ministro Toffoli se, na direção que Vossa Excelência já minutou, vai haver uma declaração sobre a inconstitucionalidade por arrastamento da resolução. Só isso. Que Vossa Excelência mencionou a lei da tribuna indaga o doutor Renato Estaziola Vieira. Eu não fiz só a lei complementar. A leitura da fundamentação, vou fazê-lo na próxima oportunidade. E, na verdade, o eminente amigo Scuri quer fazer um embargo de declaração. Mas eu li o dispositivo. É que o doutor Renato não me deixou terminar de falar. E o dispositivo é bem claro, é o artigo 3º. Que ele, de fato, que ele queria trazer, porque Vossa Excelência teve a gentileza de antecipar. Exatamente, até para facilitar. A conclusão não votou ainda, apenas para que nós, nessa semana, possamos até refletir com maior profundidade. E aí o doutor Renato... Quem fala é a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do STF. E nós todos vamos debater a respeito. E ministro Lewandowski, mais um registro. A presidência que faz a pauta, mas o processo ainda não está disponibilizado à presidência para a pauta no que tange ao juiz de garantias. Pois não, longe de mim de fazer qualquer crítica tema sobre o qual eu tenho cuidadosa gestão de Vossa Excelência da pauta. Eu tenho convicção formada, pessoal minha. Agora, como presidente, eu preciso aguardar a liberação dos processos para incluí-los em pauta. Eu tive que fazer o registro, ministro Lewandowski, porque eu também acho que já deveríamos ter julgado. Pois não. Muito obrigado, senhor presidente. E parabenizo mais uma vez Vossa Excelência pela cuidadosa administração da pauta, pela cortesia com que Vossa Excelência trata os eminentes pares desse egrégio plenário. Tá certo. Mais alguma manifestação dos eminentes pares? Nada? Eu desejo uma excelente noite a todos, agradeço e declaro encerrada a sessão.